Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui às dicas para o Enem. Eu sou o professor William e essas são as dicas de português para vocês. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que eu acho importante que vocês entendam na parte de língua portuguesa: interpretação de texto. O hábito de leitura é um hábito que tem que ser importantíssimo para vocês. E não somente porque a interpretação de texto é um dos assuntos mais frequentes na parte de códigos de linguagem. Eu não estou falando justamente só da língua portuguesa, mas eu estou falando também das outras disciplinas, como a língua inglesa e a língua espanhola. Caso você opte para uma desses dois idiomas, saibam que a interpretação de texto ela é fundamental também. E não somente é isso. A prova do Enem é uma prova altamente interpretativa. Então isso significa que a parte da interpretação de texto ela é transversal a todas as disciplinas. Então, uma coisa que requer muito de vocês, o hábito de leitura. E não somente isso, a questão do hábito de leitura, ela não basta só ler. O importante, e talvez esse seja um dos elementos mais propícios para vocês vestibulandos, é que a leitura ela tem que assumir uma postura crítica. Você tem que saber ler e saber interpretar. Infelizmente, muitos alunos eles acabam meio que se acostumando só em dar a pincelada, como nós dizemos, como uma forma coloquial de dizer que o aluno simplesmente lê por ler. Não, o candidato, o vestibulando, vocês, têm que entender que a leitura, ela requer muito uma coisa não só automática, ela requer uma crítica, ela requer que você pense, que você visualize aquela situação. E aí essa é uma dica muito importante para que vocês consigam captar nas áreas de línguas. Vai fazer qualquer questão de língua portuguesa, leia e interprete. Professor, como eu faço para melhorar essa parte de interpretação? Leitura. Vocês precisam ler e vocês precisam criticar as leituras de vocês. Ok? E aí entra a parte do campo da disciplina de literatura. A questão da literatura ela vai fundamentar muito os conceitos de entendimento das obras literárias, período, o contexto histórico que ela se relaciona, o entendimento sobre as características das escolas da época, para vocês conseguirem ter uma base crítica e associar com outras disciplinas. O segundo elemento que mais cai em língua portuguesa, variação linguística. E meus queridos, realmente essa parte de variação linguística é uma parte muito importante. Por quê? A variação linguística ela é uma fundamentação que nós aprendemos no campo de das partes sociocultural e que a gente consegue perceber que a língua ela é um organismo vivo e que nós temos vários aspectos geográficos, aspectos históricos, aspectos mediante as classes sociais e até mesmo as situações formais e informais, as famosas gírias de vocês. Então o Enem ele utiliza muito a parte da variação linguística concatenando com o preconceito linguístico. Então são questões também que estão relacionadas a esses elementos. Bom, um outro conteúdo que se cai bastante dentro da disciplina de língua portuguesa são os gêneros textuais. E meus queridos, isso é uma coisa que é muito importante que vocês saibam. O Enem ele trabalha justamente com um tipo de texto para redação, que é a dissertação argumentativa. Porém, isso está sendo até mesmo visto em vários outros concursos, não somente o vestibular do Enem, mas concursos públicos, Por exemplo, concursos relacionados ao CESP, relacionados à Fundação Carlos Chagas, em que questões de português eles estão utilizando conhecimentos relacionados aos gêneros textuais. Então, cabe a vocês saberem exatamente o que se caracteriza, por exemplo, um conto, uma crônica, uma resenha, uma poesia, por exemplo, um manifesto. Vocês têm que saber exatamente como que é esse gênero textual, quais são as suas características, onde eu posso relacionar esse gênero textual, por exemplo, com um determinado assunto. Isso é um tipo de questão que está sendo muito, mas muito utilizada. Então cabe vocês também saberem as diferenças desses gêneros textuais. Outro ponto importante que vocês precisam ter é a intertextualidade. Questões de língua portuguesa gostam muito de cair questões intertextuais. O que seria isso?
consiste em você fazer atualizações de conteúdos mediante a textos novos, né? Por exemplo, muitas das vezes a gente percebe que o Enem ele gosta de trabalhar com clássicos, né? Obras machadianas, obras, por exemplo, do romantismo, obras, por exemplo, do barroco, e tentar trazer alguma situação da atualidade. Então eles utilizam paródias e até mesmo relacionam com outras disciplinas. Então a intertextualidade é muito bem apresentada nas questões de língua portuguesa. Penúltimo conteúdo que é um dos mais cobrados dentro da característica de língua portuguesa são as figuras de linguagem. E aí é importante que vocês consigam entender que a parte das figuras de linguagem é um ponto ápice para você trabalhar com questões de texto. Por quê? Porque você tem ali algumas figuras que são muito importantes na composição de alguns textos. Por exemplo, a utilização da metáfora. A ironia, por exemplo, em alguns textos, né, de trabalhar com questões sociais, questões políticas, né, problemáticas relacionadas a lutas de classes, né, que se pode trabalhar com algumas questões. Então, a utilização de figuras de linguagem é um dos conceitos muito bem utilizados nas questões de língua portuguesa, e não somente das questões de língua portuguesa, mas de outras questões relacionadas à interpretabilidade. Por fim, é bem importante dizer para vocês que o Enem adora trabalhar com questões relacionadas às funções de linguagem. E o que seria isso? É mediante a intenção do falante. E aí vocês viram aquelas utilizações daquelas funções. Função emotiva, função apelativa, função referencial, função metalinguística, função poética e função fática. Essas funções todas vocês precisam saber, porque o Enem adora trabalhar com questões relacionadas ao que tem ali de predominância na mensagem. Se a mensagem é para transmitir o pensamento do eu lírico, se na verdade é para a intencionalidade ao interlocutor, se apenas é uma estética, se é uma definição, se é o conteúdo. Então precisa que vocês tenham em mente que um conteúdo correlacionado a funções de linguagem pode ser muito propício dentro das questões de língua portuguesa do Enem. Agora vale mensurar uma coisa: não confundir figura de linguagem com função de linguagem. Função de linguagem é qual é a finalidade que aquela mensagem está sendo transmitida. Figura de linguagem é um estilo literário, é uma construção estilística do texto. Então precisa vocês diferenciar uma coisa de outra. Então é isso, meus queridos, essas são as principais questões relacionadas à língua portuguesa. Espero que vocês façam bom proveito desses assuntos, corram, se intensifiquem nesses conteúdos e boa prova para todos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.